Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel e da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná, o empresário Alci Rota Júnior acaba de assumir a presidência do Programa Oeste em Desenvolvimento. Tenho a grata satisfação de entrevistá-lo hoje no Jogo Aberto. Boa noite, Alci. Boa noite. Obrigado por atender meu convite, estar conosco aqui nos estúdios da TV Tarobá. Alci, o POD, o Programa Oeste de Desenvolvimento, não é uma entidade propriamente dita, né? Mas um movimento que catalisa esforços em torno de uma única causa, promover o desenvolvimento socioeconômico do Oeste do Paraná. Para suprir quais necessidades surgiu a ideia de criá-lo? O que ele começou a fazer que, na percepção dos fundadores, ainda não vinha sendo feito? Sim. Perfeito, Caio. É uma pergunta fantástica. O programa nasceu há pouco mais de 10 anos. É uma governança territorial, multissetorial, né? Ela consegue envolver setor público e a iniciativa privada de uma forma única no Brasil, não é no Paraná. Né? A gente fala que é um sonho, é um desejo de todas as outras regiões do estado do Paraná e do Brasil também. O POD hoje é uma governança, da forma que ela está organizada, ela é realmente única. E eu tenho que sempre citar aqui, né, a visão, né, de quem desenhou esse projeto, que foi o Mário Costenaro, e depois nós tivemos como presidente o Danilo Vendrúsculo de Foz, e por último o Rainer Zielasco, que inclusive já foi até presidente da FACIAP, né, mostrando a envergadura do nosso programa. E ele foi criado, Caio, justamente para ser um porta-voz da região oeste. Então, a gente sempre questionava, mas se a gente tem uma demanda, uma bandeira a ser levantada, quem que poderia ser o porta-voz para o setor, direcionado ao setor público, ou União, ou Estado, e assim por diante. E, ao longo desses 10 anos, o POD se consolidou como sendo uma voz uníssona em toda a região oeste, e a gente fica muito feliz e satisfeito pela... Até porque ele sintetiza, então, todas as aspirações, não é isso? Sem Aí dúvida. tem uma voz empresarial, uma voz política, né? E tira aquele viés meio partidário que pode até inibir alguns atores de ajudarem, né? Perfeito. Então, os integrantes, Caio, são mais de 60 entidades que a gente chama, mas ali tem universidades públicas e privadas, parques tecnológicos, os municípios lindeiros do Lago do Itaipu, a MOP, que é uma associação muito forte, associações comerciais, conselhos de desenvolvimento municipais. Eu tive a oportunidade também de estar à frente do CODESC, que é o nosso conselho. Aqui de Cascavel, né? Aqui de Cascavel, e a gente incluiu 6 conselhos de desenvolvimento econômico de municípios da região oeste no CONSAD do POD. Cooperativas também, né? Também, cooperativas participam. Itaipu, enfim, poder público e iniciativa privada juntos, né? Aí temos as universidades, apoio da Fundação Araucária, muitos projetos, 8 câmaras técnicas ativas, e assim, o POD ele trata de recortes regionais. Né? Nós temos os CODESC, CODET, CODEMED, CODEFOS, esses tratam de pautas locais. Urbanas, locais e municipais. Mas tem pautas que ultrapassam barreiras e aí vem para o POD. Agora, enfim, o POD celebrou agora uma década, né? Você já citou os ex-presidentes e agora você assumiu, você já vinha participando da diretoria também. Vamos lá, até para que o telespectador tenha uma ideia, né, do que foram as conquistas mais marcantes, quais foram as realizações que impactaram realmente essa história desses primeiros 10 anos. Bom, a gente sempre cita, Caio, uma das principais entregas do programa foi a questão do status do Paraná livre de febre aftosa sem vacinação. É uma conquista maiúscula, né? O Paraná não experimentava outros mercados rigorosos no mundo em função da questão da vacinação. Lembrando, né, que esses mercados são os mais rentáveis, sem inclusive, dúvida, né? sem dúvida. O Paraná vendia, exportava, né, carne suína, mas não para esses mercados que são os que mais pagam melhor, digamos assim. Perfeito, Caio. Basicamente o mesmo produto com um valor, né, agregado muito maior. Isso, sinteticamente, é mais dinheiro sobrando para a região oeste, é mais empregos, mais investimentos. Então, a questão da sanidade, Caio, que há muito tempo lutava,
Um arranjo dentro do POD, claro que tem vários entes que colaboraram, o governo do Estado do Paraná, o governo federal, foi estruturada a questão das fiscalizações, inclusive com o aporte financeiro das cooperativas de produção, Caio. Mas hoje o Paraná, então, graças a esse esforço que partiu... Só lembrando, né, a importância dessa conquista, né, Alci, que até então, apenas aqui no Sul, aliás, no Brasil, né, o estado de Santa Catarina, só que era área livre de aftosa sem vacinação. Né? O Paraná era uma área livre, mas com vacinação, e isso que impactava no produto lá fora. Perfeito, né? perfeito. E aí o Paraná, depois de uma luta gigante, né? Porque tinha muitos interesses envolvidos também contrários, né? Sem dúvida. Não vem ao caso aqui a gente relembrar isso. Tinha muitas regiões aí, Caio, que comprava gado de outros estados por preços mais baixos e... Então tinha uma série que de seriam realmente como de foram interesses, afetados, né? Claro. Quando se impôs, foram colocadas as barreiras, as barreiras sanitárias. Então, mas o saldo, eu tenho certeza que o saldo foi positivo para o Estado, Caio. Tanto a questão da cadeia de suíno quanto bovino, né, cresceu demais no nosso Estado. Né? Nós temos aí o caso até de uma cooperativa de produção que acelerou a construção do seu frigorífico de suínos graças à questão dessa barreira, a frimeza em Assis Chateaubriand. Sim. Agora, Alci, você já citou aqui, entre associações empresariais, universidades, prefeituras, cooperativas e outras entidades, o POD é composto por 60 instituições que representam 55 municípios que, por sua vez, vocalizam os mais diversos interesses de suas respectivas comunidades. E, em alguns momentos, até conflitantes com os demais integrantes desse colegiado, né? Como é que vocês atuam para conciliar todas essas aspirações e decidir quais demandas devem ser atendidas e trabalhadas sem criar divisões do movimento? Sim. Bom, a nossa diretriz principal, Caio, é tratar de pontos que interferem no desenvolvimento da região, do nosso território. Aquilo que é, digamos assim, de uma maneira que atenda a todos. Exatamente. Que é consenso. Isso mesmo. Então, ela não é uma pauta regional, municipal, local. Localizada. Localizada. A partir do momento que ela tornou territorial, regional, a gente traz para o POD. E eu cito um exemplo clássico que o ano passado nós tínhamos e estamos tendo muito problema com a questão da mão de obra, né? E foi criado inicialmente um grupo de trabalho de empregabilidade e esse grupo acabou criando força e virou uma Câmara Técnica de Empregabilidade, Caio. Aí a gente já começa a tratar de assuntos relacionados à Polícia Federal com imigrantes. A gente começa já a analisar a questão de déficit de moradias na região. Foi feito um grande estudo, né, nesse campo da empregabilidade, né, para detectar os problemas. Só para ter uma noção, Caio, nos últimos 20 anos, a região Oeste teve um saldo positivo de contratação de mais de 50 mil vagas de emprego. Né? Então, esse é um número, né, que a gente sempre leva com muita atenção. Hoje o gap de vagas não cobertas é grande, né? São mais de 10, 12 mil vagas em aberto. Né? E a região que tipo de vaga está aberto, Alci? São de várias categorias qualificadas, não tanto qualificadas, Caio. O gap é muito grande, não é só aquele trabalho mais básico, a gente tem deficiência em todas as áreas. Eu soube que na área de informática é também sem dúvida. Uma necessidade urgente, né, de programadores, né? Essa é a profissão do futuro, né, Caio? E quanto mais oferta a gente tiver, mais desenvolvimento na região. Você falou em Câmara teremos. Técnica, né? No caso da empregabilidade, que é uma delas, né? Sim. É através das câmaras técnicas que se dá, na prática, a atividade operacional do POD? Sim, perfeito, Caio. A gente sempre fala que nós temos uma diretoria executiva que hoje é composta pelo presidente e 2 vice-presidentes. Nós temos como vice-presidentes o Clédio Marshall, né, que é diretor da LAR, e o Khaled Naka, que é um líder associativista aqui da região. Foi presidente Já foi presidente da Cassiopar. Então, a gente tem a mesa diretora, que faz o trabalho mais institucional do POD, mas o trabalho mesmo... meter a mão na massa lá. A mão na massa ocorre dentro das câmaras técnicas. É ali, né, que o programa realmente acontece. As câmaras técnicas são formadas por pessoas especializadas nos assuntos que elas trabalham. Isso mesmo. Então, nós temos ali
a Câmara das Energias, que são técnicos da região toda que fazem parte da Câmara. Nós temos da empregabilidade, da infraestrutura, dos pequenos negócios, das máquinas e implementos, enfim, são uma série de câmaras técnicas, né, da educação, que a gente trabalha. E como é que os assuntos chegam nas câmaras? Aí é ouvido a comunidade. Isso mesmo. Então, dentro do Conselho de Administração, a gente tem já um fórum mais plural, e quando tem algum assunto, né, que diz respeito à região, que interfere no desenvolvimento da região, é levado para a Câmara, direcionado especificamente para cada particularidade. E dali que saem os projetos? E ali que saem, juntamente com uma equipe de professores, a gente tem um apoio muito grande da Fundação Araucária, com convênios, universidades públicas, a UniOeste, né, universidades privadas. Então, o programa realmente está numa fase muito boa, Caio, produzindo bastante, e a gente deve todo esse sucesso do programa às câmaras técnicas. Então, quando os projetos são concretizados, com estudos, e aí são formatados, é a partir desse momento que a diretoria aí começa a trabalhar para concretizá-los. É assim que funciona. Isso mesmo. E tem algumas pautas, por exemplo, a questão da infraestrutura, Caio, né, a diretoria executiva ela acaba interferindo mais e trabalhando mais, né? A gente teve infraestrutura, logística, né? Essa questão toda de ferrovia, de rodovia, aeroportos. Ferrovia agora, né? A questão das rodovias, né? O Estado do Paraná, dentro daqui da região oeste do POD, a gente articulou, foi o único estado da federação, na época do governo federal anterior, que teve a licitação, a licitação dos pedágios pela menor tarifa e não pela outorga onerosa. Nós vamos falar no próximo bloco um pouco sobre isso também. Vamos a um rápido intervalo e já retornamos entrevistando o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Alci Rota Júnior. Até já. Você está assistindo o Jogo Aberto e eu recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá, neste sábado, o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Alci Rota Júnior. Alci, neste início de sua gestão, quais são as prioridades aí do programa? Bom, a gente tem algumas prioridades já desenhadas, Caio. Continuar, né, integrando a região, o território. Isso acho que é o maior ativo nosso, conseguir manter unidos, né, sempre, mesmo quando, né, algumas opiniões são diversas, mas nós temos aí alguns assuntos particulares, como a questão da ferrovia. Nós precisamos de uma ferrovia que atenda todo o desenvolvimento e o crescimento da nossa região. Hoje, menos de 10% do que chega em Paranaguá via ferrovia são originárias de cargas do oeste. Então, a gente precisa, sim, dar uma melhorada boa nessa parte. Agora, esse é um ano decisivo nesse aspecto, né? Sem dúvida. Nós estamos falando de um projeto de ferrovia que é uma coisa para se concretizar daqui a muitos anos, né? Mas se não começar a fazer hoje, não acontece nunca, né? Sem dúvida. E tem a questão também do fim da concessão da Malha Sul, que hoje está na mão da Rumo, né? Da Rumo, isso mesmo. Vai terminar esse ano a concessão, não se sabe se vai ter licitação ou vai ser renovado o contrato. No meio disso tem a privatização da Ferroeste, não é? Sim. Que o governador já decretou, eu acho que falta agora alguns detalhes, que vai ser... E a grande preocupação que eu venho tendo algum conhecimento é dos operadores do terminal de Cascavel com a sua infraestrutura. Como é que vocês estão lidando com isso? Aí tem alguns ruídos aí nesse caminho. Com relação à ferrovia, Caio, a gente tem 3 pontos que a gente defende, né, e recomenda para o governo federal, lembrando que é uma concessão federal. Então, hoje a Malha Sul ela envolve os 3 estados do Sul, porém, Santa Catarina e Paraná representam quase 80% da atividade ferroviária da Malha Sul. Então, um dos pedidos nosso, Caio, é que seja desmembrado, que Paraná e Santa Catarina fiquem juntos, né, e desmembre Rio Grande. O outro ponto é Quem decide isso? É o governo federal. O governo federal. Mas a Ferroeste é o governo estadual, né? Porque ele tem concessão para 100 anos. Eu acho que está encaminhado, Caio, para a Ferroeste ela participar, e isso é o segundo ponto nosso, que o mesmo operador que vença a Malha Sul, né, ou Paraná e Santa Catarina,
faça a gestão de todos os ramais, de todos os trilhos, os ativos. E aí entraria a questão da Ferroeste. Hoje, né, só para atualizar, tem a Central do Paraná, né, que é feita pela Rumo, e o trecho de Cascavel a Guarapuava. Estrada de Ferro Federal, né? Isso. Rede Ferroviária Federal. Rede Ferroviária. E hoje a Ferroeste, ela tem uma gestão separada do Estado do Paraná, que por sinal a gente tem que sempre lembrar que tornou superavitária nos últimos anos, no comando do governador Ratinho. Porém, nós precisamos unificar ela na malha e fazer com que muito mais Porque tonelagens... ela é uma ferrovia mal desenhada, né? Mal traçada. Ela resolveu, Sim. digamos assim, usando um linguajar chulo, quebrou o galho, né? Sim. Mas ela está muito aquém da necessidade hoje de um transporte ferroviário mais rápido, chegar mais cedo no porto, né? O trecho especificamente da ferrovia, da Ferroeste, Caio, é uma ferrovia da década de 90, até que ela está bem. Agora, o nosso gargalo fica de Guarapuava para frente, né? Engenheiro Bley e a Serra do Mar. E ali já é gestão da Rumo, né? Então, a nova... e o terceiro ponto, Caio, a gente defende e recomenda uma nova licitação para incluir algumas obras, para que o operador logístico novo chegue ciente de algumas obras que devem acontecer para que o volume de carga seja aumentado. Então, nós precisamos melhorar alguns trechos e também a Serra do Mar. Incluir também, a gente fala que o prioritário é de Cascavel a Paranaguá, melhorar. Hoje não passa de 1.000 toneladas por ano. A gente sabe que a região comporta aí facilmente aí mais de 5, 6 mil toneladas por ano. Milhões de toneladas. Então, hoje é 1 milhão de toneladas. E também, futuramente, por que não ramal até Foz, ramal até Maracaju, ramal até Chapecó? Não né? custa nada sonhar, né, com tudo isso. Dúvida. Mas vai caminhar para isso, né? Sem dúvida, eu acho que sim. Agora, nesse contexto, nós temos... Bom, essa é a grande prioridade, imagino, né? Sim. Porque é fundamental para a infraestrutura e a logística. Falando nisso, temos agora, a partir de abril, também o início dos pedágios, né? Depois de uma longa novela, né, dessa concessão. E, de certa maneira, as lideranças, né, vocês, o POD, Cassiopar, as lideranças empresariais e políticas, especialmente aqui da região, se ficaram decepcionadas, né, de não ter competitividade no leilão aqui do lote 3, que permitiu, não resultou num desconto expressivo na tarifa. Né? De qualquer maneira, é o que temos. Né? Sem dúvida. E de que maneira se pode reduzir esse impacto? Porque alguns estudos dizem que essa tarifa vai acabar ficando mais alta do que era na concessão anterior. Sim, Caio. Sem dúvida, Caio. A gente, você lembrou muito bem que a gente sempre tratou esse assunto com muito cuidado, com muito zelo a respeito. E a Cassiopar, você citou aí a Cassiopar, a coordenadoria também sempre junto em todas as ações do POD. Né? É a Cassiopar que tem toda a capilaridade da região. E a gente lembra perfeitamente em todos os passos que a gente passou tratando desse assunto. O lote 6 nos preocupa um pouco, Caio, claro que principalmente pela questão do desconto pífio, né? A gente não teve concorrência e não teve desconto. E com a Embora o preço básico era bem menor do que o anterior, né? Sem dúvida. O preço que foi a leilão, ele era na faixa de uns 30% abaixo do que a gente operava fazendo a correção. Mas a gente se preocupa, Caio, com a competitividade de regiões. Né? O lote 1, 2 e 3 que já foram leiloados, eles ficaram na faixa aí de 11, 12 centavos o quilômetro. E o lote 6 está a 17 centavos o quilômetro. Tá? A gente sabe também que muitas obras estão contempladas. São mais de 100 intervenções marginais. É o lote com o maior número de obras, né? Sem pesadas, né? Obras. São mais de 440 quilômetros de duplicação e muita obra de arte. A gente vai ter, sem dúvida, uma infraestrutura aí, né, digna, né, de toda a nossa pujança e capacidade. Porém, a gente se preocupa, sim, com a questão do preço. Né? Nós temos Lembrando que, no momento que as obras começarem, tem os degraus tarifários. Tem os degraus, também, né? claro. Então, hoje, dos 600 e poucos quilômetros que serão destinados para a iniciativa privada, 440 terão que ser duplicados. Hoje, em pista simples, com tarifa simples, e depois com degrau tarifário.
mas a gente se preocupa com 2 pontos muito importantes, que é a manutenção das nossas empresas, né, em se tratando de competitividade. Nós estamos longe dos grandes centros e portos. E o outro ponto principal e muito mais importante até que a manutenção é a atração de novos investidores. Assim. Se a gente não tiver atrativos e um custo Agora, equilibrado, tem alguma afasta. estratégia, Alci, para se reduzir o impacto desse pedágio que vai ficar mais caro do que se imaginava? Então, Existe algo a ser feito? Existe desenhos, Caio, é muito cedo, eu acho que a gente não pode ser tão ansioso assim, apesar de um tema que nos preocupa e tira sono, mas existe também a recomendação e planos de que dinheiro do poder público, tanto o governo federal ou estadual, que sejam direcionados para fazer algumas obras estratégicas do lote 6, nesse caso desonerando o brigado, tá. E trazendo equilíbrio regional. Esse seria talvez uma Fazendo das uma paridade de preços no Estado para não ter essa competição desigual entre isso, regiões. Né? Sem dúvida. Eu acho que suprimir obras, Caio, é um pouco delicado, mas de repente financiar algumas obras seria interessante. Alci, 2025 começou com um significativo avanço na ocupação de espaços estratégicos de poder político e empresarial no Estado por nomes da região Oeste. Temos agora o empresário de Toledo, Flávio Furlan, na presidência da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Já tivemos lá anteriormente 2 nomes aqui do Oeste. Sim. O próprio Rainer, que presidiu o POD, esteve lá. E o deputado estadual Gugu Bueno assumindo a primeira secretaria da Assembleia Legislativa, que é um cargo considerado por muitos como o terceiro mais importante do Estado. Verdade. Bom, ambos somando-se ao presidente da FIEP, o Edson Vasconcelos, que é de Cascavel. Em que medida eles poderão atuar de maneira sinérgica em favor das causas da região? Caio, eu acho que é um momento, um dos mais benéficos para a região Oeste, apesar de que, Caio, a gente sempre trata com muita cautela esse assunto, porque são cargos que demandam uma atenção estadual. Não podemos ficar imaginando que eles vão fazer só pelo Oeste. Sem dúvida. Eu acho que o nível que esses líderes alcançaram, eu acho que dispensa comentários maiores, estão por competência e, claro, que são oestinos. E o que a gente sempre espera é que as oportunidades para o Oeste aconteçam também, de uma forma proporcional, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é um momento único, acho que se aproveitar, em nenhum outro período nós tivemos tantos líderes de qualidade ocupando. Acho que tirando aquela época que o Mário Pereira, aqui de Cascavel, foi governador, tirando aquela época lá, acho que não houve um momento como esse. Não. E a gente tem que saber utilizar da melhor forma possível. Alci, já falamos sobre a questão da sanidade, você também me falava, quando conversamos sobre a gravação desse programa, sobre uma preocupação que tem na região de Terra Roxa e de Guaíra, aliás, um caso gravíssimo ali da questão fundiária, da ocupação de terras legítimas, de legítimos proprietários, uma afronta à propriedade privada, a gente não pode aceitar isso nunca, temos que continuar lutando. Mas tem um problema grande que é a sanidade, que é o transporte de animais na fronteira pelos indígenas. Sem dúvida. Isso pode derrubar todos os nossos cuidados aí com relação à sanidade do rebanho paranaense, seja de aves, bovinos, suínos. Sem dúvida, Caio. A gente tem a questão da influenza aviária, que também é uma preocupação muito grande para toda a sanidade estadual. Ali é uma região de uma tensão muito grande, Caio? E a gente percebe que essa insegurança no campo ela acaba refletindo na cidade também. Sim. Recentemente nós fizemos uma reunião e eu fui a convite da Cassiopar, que é a coordenadoria que representa, e você faz parte há muito tempo, sabe do cuidado que a Cassiopar sempre teve com relação ao respeito ao direito à propriedade. E lá a gente sente com muita tristeza a situação que chegou. A gente conclama que muita celeridade nesse assunto, até para evitar problemas maiores. Mas a gente percebe, Caio, e nessa reunião tinha as presidentes
da Citra e da CIAG, Terra Roxa e Guaíra, né, casos confirmados de mais de 10 empresas que deixaram de se estabelecer na região em função dessa insegurança. Claro, e tem uma dessa desvalorização dos imóveis, né? Desvalorização, contratos deixados de ser firmados, e sem contar a instabilidade, né, que gera com essa questão. Eu sempre falo que nenhuma nação, isso é histórico, nenhuma nação no mundo prosperou sem respeitar o direito direito basilar à propriedade privada. Foi, aliás, um dos grandes pilares do progresso dos Estados Unidos. Exatamente. Foi isso. O primeiro deles, provavelmente. Possivelmente. Primeiro de todos. Quer dizer, desafios não faltarão, né, nesse ano. E paralelo a isso, Caio, a gente tem também questões de invasão de terras também, não por indígenas, né, e que também merecem toda a atenção e cuidado, né, reintegrações não cumpridas, isso a gente sempre tenta com muito diálogo, muito respeito também fazer com que avancemos. Mas é preciso que o setor produtivo realmente resista, né? Sim. E isso ele tem que fazer pelas entidades empresariais que também representam, né, sem dúvida, aquilo que realmente, quem gera emprego, quem gera renda, né? Perfeito. E quem faz o progresso. Sem dúvida. Eu tive o prazer de receber no Jogo Aberto desse sábado o Alci Rota Júnior, empresário, ex-presidente da SIC, ex-presidente da Cassiopar e hoje comandando o programa Oeste em Desenvolvimento Pod. Obrigado, Alci. Obrigado, até a próxima Caio. oportunidade. Obrigado. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Bom domingo, até o próximo sábado.